Bom dia. Iremos tratar agora de um assunto que preocupa muitos economistas e impacta na vida de todos. Especulações sobre uma possível bolha imobiliária sempre vêm à tona quando os preços dos imóveis sobem muito mais do que a inflação. Nas maiores cidades brasileiras, eles mais que dobraram entre 2009 e 2013. O Brasil corre risco de sofrer com uma bolha imobiliária? Vamos a Brasília falar com o nosso repórter Rodolfo Neto. Bom dia, Rodolfo. Esse risco é real? Bom dia, Lima Bonner. Bom dia a todos. Em algumas capitais, o preço dos imóveis mais do que dobrou nos últimos 5 anos. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2013 alertou para essa alta exagerada. Robert Shiller suspeita que o Brasil vive uma bolha imobiliária. Em recente visita ao Brasil, ele declarou que essa escalada de preço em apenas 5 anos não é normal, com reajustes mensais em algumas capitais. Mesmo admitindo desconhecer o mercado, falou com base no aumento dos valores dos imóveis. Nos últimos 5 anos, os imóveis no Rio de Janeiro tiveram uma valorização de 225%. Em São Paulo, de 165%. No Distrito Federal, de 113%. De 2008 para cá. No Brasil, a população cresceu, a renda também, e a oferta de imóveis não acompanhou. Há um déficit de 7 milhões de moradia. Esses seriam alguns motivos da alta de preço, segundo especialistas do setor. A resposta é clara, mas a investigação sobre o que motiva a escalada de preço pode levar a algumas pistas, acredita o professor João da Rocha Lima, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele acredita que são 3 motivos que fazem os preços decolarem da realidade: a especulação, pela crescimento de valores que subirão infinitamente, pela pressão artificial da demanda, por crédito imobiliário desmedido e poder de compra ilusório, e a causas estruturais, correção nos custos de terrenos e construção civil. Vamos agora falar com o especialista Vinícius Greco. Estamos aqui com o especialista Vinícius Greco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Rodolfo. Por que você acredita que existe uma bolha imobiliária no Brasil? A renda não acompanhou a valorização dos imóveis. Os aluguéis não remuneram adequadamente o investimento em imóveis. E o custo de produção não justifica os preços elevados. Quem fornece dados sobre o mercado é a parte interessada, que são os vendedores de imóveis. E, é claro, a mensagem sempre vai ser otimista. O Prêmio Nobel de Economia de Robert Shiller esteve no país e afirmou que há uma bolha imobiliária. Foi ele quem previu as bolhas de 2001 e 2007 nos Estados Unidos. O professor da Universidade de Yale apontou a alta valorização dos imóveis, somada à inexistência de uma explosão de crescimento, como indicador da existência da bolha do país. Para Shiller, as bolhas são como um tipo de epidemia social na qual as pessoas se movem pelo entusiasmo generalizado, com supostas oportunidades de ganhar dinheiro. Só esse tipo de comportamento pode explicar, por exemplo, o preço atual de pequenos apartamentos no Rio de Janeiro, cujo metro quadrado pode ultrapassar R$40 mil. Isso significa que o aluguel mensal de um apartamento de, digamos, 200 metros quadrados deveria estar por volta de R$48 mil, imaginando uma remuneração de 0,6% sobre o valor do imóvel, prática que é bem usual no mercado. Alguém paga por isso? A composição do mercado mudou. Entre 2006 e 2008, os apartamentos pequenos, de um dormitório só, respondiam por uma parcela pequena das vendas de imóveis do país. Segundo o Secov, que significa Sindicato do Mercado Imobiliário, algo entre 6% e 23% do total de apartamentos grandes de 4 dormitórios. Hoje acontece o oposto. As vendas dos grandes representam 30% das vendas dos pequenos em 2013. Essa tendência indica que o modelo se esgotou. Não há renda para comprar imóveis grandes e, portanto, os preços começam a se estagnar. Os índices imobiliários disponíveis não são bons indicadores. Alguns usam preços anunciados que, como a gente sabe, são muito diferentes dos praticados. Outros usam valores de garantias dadas em financiamentos. E outros ainda usam imóveis de fundos de pensão. De toda forma, o índice do Banco Central do Brasil de Imóveis, que usa valores de garantias, apresentou uma valorização de 8,3% em 2013. Descontada a inflação, sobra pouco mais de 2% de valorização para o proprietário do imóvel. Se descontarmos ainda custo de manutenção e a comissão de vendas, vemos que os resultados líquidos para quem comprou o imóvel no início de 2013 e o vendeu no final do ano foi negativo.
O mercado imobiliário é um espelho da atual situação econômica brasileira. Um segmento, que é o comercial, depende de empresas de investindo, confiança no futuro da economia, sensação de que as coisas vão melhorar. Como se viu, esses são artigos um tanto raros no Brasil de hoje. Mas o outro segmento, que é o residencial, parece estar situado em outro país. Nele, o que importa é a combinação de desemprego baixo com crédito em alta. Nesse país, tudo vai bem. O crédito para a compra de imóveis residenciais dobrou nos últimos 3 anos e pouca gente espera que vá parar de crescer tão cedo. O principal motivo para isso é o quê? Esse tipo de empréstimo é um baita negócio para os bancos e conseguem manter o relacionamento com os clientes por 2, por 3 décadas. E em caso de calote, eles podem, eventualmente, retornar o imóvel com relativa facilidade. Então isso ajuda a explicar por que o preço de casas e apartamentos continua crescendo enquanto o resto do mercado cai. A questão agora é: quanto tempo o mercado residencial vai resistir? Obrigado, Rodolfo. Agora vamos falar com o nosso outro repórter, Rômulo Santoro, que está com outro especialista no assunto. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Lima. Segundo o diretor de habitação da Caixa Econômica Federal, Teotônio Rezende, o mercado brasileiro é muito diferente do que o mercado americano e o mercado europeu, onde tivemos bolhas imobiliárias. Entre as diferenças, segundo o diretor, estão as regras para a compra de um imóvel. Para fazer um financiamento, além da renda, é preciso comprovar o nível de gasto do comprador, que não pode financiar o total do imóvel. Mesmo se nós tivéssemos uma flutuação para baixo no valor dos imóveis, teríamos que ter quase uma catástrofe para que o valor do imóvel não fosse suficiente para quitar a dívida. Eu conversei com o especialista Vinícius Touro. Vamos ver a reportagem agora. Estamos aqui com o especialista Vinícius Touro. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Gostaria de saber a sua expectativa com relação à existência dessa bolha e com relação aos preços dos imóveis. Eles continuarão subindo? Bom, antes de afirmar que o Brasil passará por uma bolha imobiliária, precisamos primeiro fazer uma análise mais profunda da nossa economia de mercado e saber comparar com outras bolhas imobiliárias, levando em consideração os contextos em que elas se passaram. O ar que infla qualquer tipo de investimento, imobiliária ou não, é sempre uma abundante oferta de crédito. Ela possibilita que investidores comprem algo que não poderiam apenas com suas rendas. Todas as bolhas imobiliárias que encontrei estouraram quando o total de crédito imobiliário superava 50% do PIB e, em alguns casos, passava de 130%. Nos Estados Unidos, em 2006, um ano antes dos preços começarem a cair, era 79% do PIB. No Brasil, apesar de todo o crescimento dos últimos anos, esse número hoje é de 5% do PIB. Aliás, é sempre uma súbita ruptura na oferta de crédito, normalmente associada a uma forte elevação de custo desse crédito, que faz com que bolhas estourem. No Brasil, está acontecendo exatamente ao contrário. O crédito imobiliário está em expansão e seu custo em queda. Nosso sistema financeiro é um dos mais seguros do mundo. Temos muita oferta de crédito, mas com uma liberação de dinheiro feita de forma muito responsável. Aqui, a instituição que dá origem no crédito morre com o crédito, ou seja, sempre será responsável final pelas operações. Esse aspecto perfeitamente elimina a possibilidade dos chamados derivados de alto risco. Bom, agora falando em relação às altas de preço. Ao contrário do que reza a crença popular, não podem ser traduzidos imediatamente como sinal de problemas na saúde do próprio mercado. Em Brasília e no Rio de Janeiro, por exemplo, houve superaquecimento de preços, mas que inclusive já se realinhou. O próprio mercado corrige essas distorções de preço, evitando especulação. Cerca de 90% das pessoas que compraram imóveis financiados no Brasil não estão fazendo investimento, mas sim estão readquirindo a sua casa própria, o que resulta em níveis baixos de inadimplência. Bom, falando agora se os imóveis continuarão subindo de preço, acredito dificilmente nisso. Os preços atuais já estão mais elevados, em casos específicos, de altos para padrões internacionais. O mais provável são altos mais modestos, às vezes bem mais modestos. Em alguns casos, até pequenos ajustes de preço para baixos possíveis e salutares. São exatamente eles que garantiriam que bolhas não estourem em um futuro mais distante. Por tudo que pesquisei, concluo que é bastante improvável que haja um estouro da bolha imobiliária no Brasil, pelo menos em breve. Voltamos a falar agora nos nossos estúdios. Lima. Obrigado. Schiller ainda lembrou que não conhece a fundo o mercado imobiliário brasileiro e falou de uma fórmula geral para diminuir as distorções de preços. Investir no transporte coletivo e de qualidade e investir em escolas nos novos bairros das cidades brasileiras.
Bom, ficamos por aqui com a nossa primeira edição do Jornal Bolha. Tenham todos um bom dia. Boa noite. Boa noite.